Uma ótima noite para você. Começamos essa edição do CNN Prime Time falando sobre o tensionamento na relação entre Estados Unidos e China, depois que objetos voadores não identificados foram abatidos durante o fim de semana sobre os territórios americano e canadense. Agora há pouco, o Pentágono divulgou novas informações sobre os objetos derrubados no fim de semana. Segundo o documento, o artefato abatido no Canadá é um balão metálico e pequeno. O episódio gerou uma troca de acusações entre os dois países e acendeu um alerta ao governo americano e à OTAN, à vigilância da China e da Rússia. Nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, traz os detalhes sobre os desdobramentos desse caso. A Casa Branca negou nesta segunda-feira que os Estados Unidos operem qualquer balão de espionagem sobre o espaço aéreo chinês. A declaração veio logo depois de o Ministério das Relações Exteriores da China ter acusado o governo americano de ter enviado pelo menos 10 balões de alta altitude para espionar seu território desde janeiro de 2022. O governo chinês também disse que estava pronto para abater um balão americano que estaria sobrevoando as áreas de um porto na costa do país. E um porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos disse que é a China que tem um programa de espionagem de balões ligados ao Exército Popular de Libertação Chinês e que violou a soberania dos Estados Unidos e de mais de 40 países em 5 continentes. A troca de farpas acontece depois de um fim de semana cheio de incidentes envolvendo objetos voadores não identificados no espaço aéreo americano. A Força Aérea Americana usou seus caças militares para derrubar o que classificou de 3 OVNIs sobre o espaço aéreo da América do Norte na sexta-feira, no sábado e no domingo. O comandante da Força Aérea responsável pelas operações disse que não sabia que tipo de objetos eram esses, de onde vieram e qual era a sua missão sobre os territórios dos Estados Unidos e do Canadá. O episódio dos 3 objetos voadores acontece uma semana depois de a Força Aérea Americana ter derrubado um balão chinês, supostamente utilizado para espionagem. Os chineses negaram a informação, dizendo que se tratava de um balão meteorológico de fins civis que saiu de sua rota. Vários países também disseram que estão rastreando os seus espaços aéreos para tentar identificar mais balões espiões. Um deles, o Reino Unido, disse que está preparado para derrubar qualquer objeto de outras nações que invadam o seu território. E até o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, se envolveu na disputa, acusando chineses e russos por vários atos de espionagem militar. It's part of a pattern. Where China, but also Russia, are increasing their intelligence and surveillance activities against NATO allies with many different platforms. We see it in cyber, we see it with satellites, more and more satellites, and we see it then with balloons. That highlights the importance of our vigilance, our increased presence, and also that we ramp up and step up how we share intelligence and how we monitor and protect our airspace. Toda essa confusão envolvendo balões, OVNIs e espionagem vai certamente aumentar muito a tensão entre a China e os Estados Unidos, as duas potências que vêm colecionando divergências em várias áreas. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil. E vamos seguir nesse assunto. Aqui ao meu lado, o nosso analista Lorival Santana. Lorival, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Lorival, a gente, claro, vai querer análise, porque esse é um assunto que está mobilizando as manchetes no mundo inteiro. Mas antes, vamos aqui para uma sequência cronológica dos fatos que vieram a público, onde e quando foram identificados esses objetos. Primeiro objeto, identificado como balão de vigilância chinês, foi derrubado, você vai lembrar, acompanhamos os passos desse episódio na Carolina do Sul. Isso foi há 9 dias. O segundo objeto, que ainda não foi identificado pelo governo americano, foi abatido, olha só, vou até aqui pertinho do Lore, no Alasca. Isso a gente está falando do dia 10 de fevereiro. Já o terceiro foi derrubado por caças americanos e canadenses em Yukon. Estamos falando, portanto, já do Canadá. Segundo o governo canadense, esse objeto teria uma forma cilíndrica.
E o quarto objeto, abatido ontem, aconteceu, olha só, aqui no Michigan, 12 de fevereiro, portanto, bem próximo ali à fronteira com o Canadá. O governo americano disse que esse objeto teria uma forma octogonal. Esse aqui é um panorama que temos, Lorival, do ponto de vista cronológico, do que já sabemos de informação com relação a esses objetos. Agora, algo que você já vinha destacando para a gente, inclusive aqui no CNN Prime Time, é que o uso desses equipamentos para espionagem é algo comum. Só que o que chama a atenção é justamente essa mobilização mundial que a gente está acompanhando. Se é comum, se é de conhecimento público, por que esses episódios estão causando tanta repercussão? Porque não era de conhecimento público. Entrou no debate, né, na politicagem, na demagogia. Né? Por exemplo, na segunda-feira passada, a Força Aérea Colombiana visualizou um balão do mesmo modelo daquele que foi o primeiro balão chinês abatido e acompanhou o balão, disse que não representava nenhuma ameaça para a Colômbia e deixou que ele fosse embora. Ele foi visualizado, não sei se o mesmo, mas foi visualizado também na Costa Rica. Ou seja, é algo realmente bastante comum, a gente sabe que vinha sendo empregado. O próprio Pentágono tem um programa com esses balões, começou no ano passado esse programa, não sabemos se já está empregando ou não, né? E o Japão disse que viu ao menos 2 desses balões chineses desde 2020 e por aí vai, as histórias são muitas. A novidade realmente é o fato de que esse balão foi visualizado sobre o céu de Montana, né, e a população viu, e a partir daí isso desencadeou críticas do Partido Republicano, do Donald Trump, que sempre acusaram o Biden de ser mole com a China. O Biden teve que provar que não, que ele é duro com a China e destruiu o balão. Quer dizer, destruir o balão é a pior opção possível. Do ponto de vista dos Estados Unidos, é contraproducente. Ou seja, virou também um debate político, né, Lorival? Sim. E quando há essa derrubada, inclusive, há, como você destaca, essa troca de acusações entre países. Estamos diante de qual risco, Lorival? A gente pode vislumbrar, por exemplo, um conflito de espionagem? Sim, se esses outros equipamentos que foram derrubados forem chineses, como pelo timing, pelo contexto, é possível que sejam, e a gente sabe que tem havido uma proliferação desse trabalho de espionagem da China, e se o objeto não identificado abatido pela China for americano, então a gente está diante do que pode ser o início de uma guerra de destruição de equipamentos de espionagem. Antes, o que se fazia era simplesmente fazer a contra-espionagem, embaralhar os sinais, impedir que aquele equipamento identificado conseguisse captar sinais e imagens. Embaralhava, enviava sinais enganosos, ludibriava o adversário e até evitava que o adversário percebesse que o país percebeu a presença daquele equipamento para poder estudá-lo e para que o adversário não entre com novos equipamentos. Agora, quando você destrói o equipamento, dificilmente você vai conseguir recuperar destroços suficientes para entender o quanto aquele equipamento capturou ou não. Depois, quando esse equipamento sai do espaço aéreo do adversário, ele emite, então, o conteúdo que ele capturou para um satélite, apaga esses sinais. Esses sinais são enviados, então, para a central de inteligência do país. E é a vida que segue. Essa é a rotina da espionagem e da contra-espionagem. Agora, isso virou um problema geopolítico. Exatamente. Geopolítico de conhecimento público agora, como a gente falava há pouco, Lorival, e as imagens dos objetos, os registros sendo feitos pela população também, né, Lorival, como você muito bem destaca, todo mundo acompanhando a movimentação desses objetos, o que tornou esse fato público. Agora, teremos também uma guerra tecnológica diante do que estamos acompanhando. Quando a gente fala em conflito de espionagem, provavelmente lá na frente, isso caminha também para um conflito entre tecnologias. Nós estamos nessa guerra há muito tempo já, na verdade, né? E os balões, quer dizer, o que os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido, França usam normalmente? Satélites. E os satélites também agora, antes eram satélites grandes, caros, que demoravam para fazer a órbita toda, voltar para o ponto inicial. Agora temos satélites pequenos, né, rápidos, muito mais perto
mais perto da superfície terrestre, fazendo essa volta muito mais vezes e com um número muito maior. São milhares hoje de satélites. E aí a China entrou com essa novidade do balão, que é muito mais barato e muito mais localizado. O problema é que ele entra no espaço aéreo do país adversário e, no caso desses 3 objetos abatidos, os Estados Unidos dizem que estavam representando um risco para o tráfego aéreo, para a aviação civil. Então, existe esse outro problema também. Mas essa disputa tecnológica sempre existiu e esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos, no ano passado, baniram o fornecimento de chips para a China e de software de desenho de equipamento que fabrica chips, exatamente para frear essa corrida tecnológica, inclusive por causa desses sistemas de espionagem. Lorival Santana, traga um outro tópico aqui para a nossa conversa, que é o Tratado de Céus Abertos. Estados Unidos fazia parte desse tratado, deixou de fazer em 2020 ou 2021, com o Donald Trump. O que isso mudaria ou muda diante desses episódios que estamos acompanhando? Isso é parte de uma atitude dos Estados Unidos, porque o que acontecia é que a China estava fazendo tanto navegação quanto sobrevoos hostis em espaços aéreos e em mares internacionais. Isso, sobretudo, no Mar do Leste e no Mar do Sul da China. A China tem uma projeção no leste asiático e no sudeste asiático que não tinha antes e que era salvaguardada por esse tratado internacional. O que os Estados Unidos estão tentando impedir a China de fazer, é que agora ela tem um potencial marítimo e aéreo muito maior, é de fazer essa projeção em lugares que são internacionais. Então mudaram as regras do jogo do ponto de vista dos Estados Unidos. Lorival Santana, daqui a pouquinho a gente conversa mais, inclusive sobre esse assunto que vai ter mais destaque aqui nessa edição do CNN Prime Time. Obrigada, Lorival.